Olá! Nas eleições gerais foram escolhidos senadores, deputados federais e estaduais, 13 governadores foram eleitos no primeiro turno e o cargo de presidente será definido entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. No estado de São Paulo, a disputa para governador ficou entre o candidato do PSDB, João Dória, e Márcio França, do PSB. Campinas elegeu 4 deputados federais e 3 estaduais, entre eles o presidente da Câmara Municipal, Rafa Zimbaldi. O Questão de Ordem de hoje discute esse cenário na disputa das eleições de 2018 com o presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB Campinas, Valdemir Moreira dos Reis Júnior, também com o professor de Direito da Escola de Direito da Unitá Faculdade, Marcelo Monteiro, e ainda com o cientista político Pedro Rocha Lemos. Sejam todos bem-vindos e a gente vai partir então, antes de falar com os nossos convidados, a gente vai mostrar primeiro o resultado para presidente da República, que nós tivemos aí dos votos válidos, 46,03% com para o segundo turno, o candidato Jair Bolsonaro, seguido de Fernando Haddad com 29,28%, Ciro Gomes em terceiro lugar com 12,47%, Geraldo Alckmin com 4,76%. E quando a gente observa ainda esse cenário que temos aí outros candidatos, a gente passa um pouquinho para Campinas. Apesar da gente falar nesses números 46% em nível nacional, Campinas, o Jair Bolsonaro teve 55,8% e Fernando Haddad 15,76%. Aí eu pergunto a todos vocês, baseado nesses números, o que a gente pode falar, qual é a reação do eleitor no geral e do eleitor campineiro no que diz respeito à escolha para o presidente do Brasil? Bem-vindo, Valdemir. Muito obrigado, agradeço o convite. É sempre uma alegria muito grande poder participar do Questão de Ordem. Penso que no tocante ao cenário nacional, nós temos uma eleição marcada pelos extremos. Os dois candidatos que foram ao segundo turno, eles representam ideologicamente dois extremos que são completamente antagônicos entre si, não se conversam. E em Campinas, nós não tivemos tanto assim esses extremos acentuados, dado o grande número de percentual de votos que o Bolsonaro teve na cidade de Campinas. Então, Campinas, penso que saiu um pouco desse padrão geral que foi a eleição para presidente da República. Certo. Agora, quando a gente fala nesses 46% e 55% em Campinas, professor, qual é a visão que o senhor tem? Então, na verdade, o que eu observo é que nós tivemos uma quebra que existia aí há mais de 20 anos entre PSDB e PT. Então, temos um outro candidato de outro partido se despontando, mas, como disse o Reis, se despontando justamente pela polarização. Então, nós temos um candidato de extrema-direita e um candidato de esquerda. Isso eu entendo que caracteriza muito, ficou muito marcante a questão do voto útil. Muitos eleitores votariam num outro candidato, mas entenderam que este outro candidato não teria chance de ir para segundo turno, então votaram não no seu candidato ideal, mas num outro candidato, ou para ter o segundo turno, ou para tentar fazer com que o candidato que estivesse à frente já ganhasse no primeiro turno. Eu acho que pelos números dá para a gente perceber bem essa questão do voto útil. E um outro ponto aí, um aspecto negativo que eu vejo foi o número de abstenções. Nós 21%. Estamos com um número muito alto de abstenção e isso é extremamente preocupante porque quando você fala de eleição, claro que não é só no dia da eleição que você tem o exercício da democracia, mas a maior demonstração de democracia é justamente participando da eleição. E esse número, cada ano mais elevado de abstenções, realmente deixa aí a gente muito preocupado com a falta de consciência política mesmo do cidadão. Sim, agora, professor,
Quando a gente fala, então, desses dois aspectos apontados, o voto útil, essa polarização, e ainda um terceiro, que é essa preocupação com as abstenções, qual é a análise que o senhor faz? Seja bem-vindo. Obrigado ao programa também pelo convite. Eu vejo assim, há uma descrença muito grande com a política e principalmente com os políticos, né? Eu acho que aí está o resultado dessa análise que foi feita a respeito da abstenção, o resultado também de uma onda muito gigantesca, né, em depositar o voto num partido e num candidato que carregou esse partido, que na eleição de 2014 só tinha um representante na Câmara Federal, hoje vai ter 52 representantes, né? Então tem que ser feita uma análise assim bem detalhada a respeito do que isso significa, mas o principal significado, do meu ponto de vista, é a questão da descrença nos políticos tradicionais em resolver as questões do país. Apesar de que Jair Bolsonaro também é um político tradicional, ele já está há muito tempo na Câmara, né, como deputado, mas ele conseguiu dar um determinado tipo de recado que captou essa angústia da sociedade brasileira. Em relação a Campinas, o partido do Bolsonaro, pelo número elevado de votos que teve aqui, ele acabou entrando no ninho tucano. Ele derrubou aqui os votos que o PSDB teve nas eleições de 2014, né, quando a Dilma ganhou a presidência. O Geraldo Alckmin teve 70% no estado de São Paulo dos votos, e Campinas é um local muito forte do PSDB, né? Já foi polarizado com o PT nos anos 70, começo dos anos 80, mas o PSDB sempre foi muito forte aqui. E ele conseguiu avançar nesse território. Hortolândia também, que era um território muito forte do PT, ele conseguiu avançar também no território do PT. Então é um fenômeno que aconteceu e a gente agora tem que avaliar o que vai ser daqui para frente, aqui nesse segundo turno, e numa provável vitória dessa orientação do Jair Bolsonaro. Tá certo, então a gente vai falar daqui a pouquinho de volta sobre os presidentes, mas já que o senhor mencionou a questão da Câmara Federal, olha, a Câmara Federal será composta por 513 deputados federais de 30 partidos diferentes, inclusive são mais partidos a partir do ano que vem. PT e PSL elegeram o maior número de representantes. A bancada do PT terá 56 deputados e a do PSL 52. São os dois partidos com mais deputados federais eleitos. Em seguida, aparecem o PP com 37, o MDB com 34 e o PSD também com 34. Aí a gente pensa o seguinte, inclusive o PMDB, por exemplo, ele caiu de 66 eleitos em 2014 para 34, que é o atual MDB. O que dá para a gente analisar, e eu vou até pedir agora aqui para o pessoal, a gente vai aproveitar e passar aqui no caso dos deputados federais da nossa região, nós tivemos aí a eleição de deputados federais aqui de Campinas e região. Carlos Sampaio, com 125 mil votos, 666. Paulo Freire, com 109.461. Aí eu vou falar então agora de Campinas. Em Campinas ele teve 10.413. Roberto Alves, 82.097. Em Campinas, 9.397. Alex Fontaine, que é do Novo. Esse é um novo mesmo, um deputado, porque ele não foi reeleito. Pela primeira vez vai assumir essa cadeira, 45.298 votos, dos quais em Campinas ele teve 8.669, e o Vanderlei Macris, de Americana, que teve 102.708, só em Americana ele teve 15.251 votos, em Campinas 590, e voltando ao Carlos Sampaio, dos 125 mil votos, 38.539 foram votos aqui de Campinas. Então, com base nessa análise macro e aqui puxado para a nossa região perde ou ganha com essa eleição na Câmara Federal? Professor. Tá. Bom, eu acho que o Carlos Sampaio, né, ele tem uma presença muito forte aqui em Campinas e na região, né? Não só, mas ele também tem um perfil assim mais nacional, pelo que ele representou sempre lá na Câmara Federal.
Muitos candidatos que tinham uma força aqui em Campinas, Guilherme Campos, por exemplo, não entraram, muitos candidatos não entraram, este é um exemplo, né? Eu acho que Campinas nunca vai perder sua força, né? Eu acho assim que todos esses candidatos, do ponto de vista assim, daquilo que eles representam em função dos interesses mais pragmáticos da cidade, eles vão estar representando. Agora, não tem assim aquela polarização ideológica, daquela disputa ideológica, porque o PT perdeu aqui na região e os partidos de esquerda perderam aqui na região, né? Sim. O único candidato que transitava aqui por Campinas também, do PCdoB, Orlando Silva, ele foi eleito, porque ele tem um trânsito aqui na cidade também. Mas, sem dúvida nenhuma, o setor mais assim de centro-direita e para uma direita mais expressiva, voltada aí ao Jair Bolsonaro, é que vai representar essa região aqui na Câmara Federal, né? Acho que o deputado, no sentido pragmático, repito, dos interesses da região, eles vão estar representando os interesses da região. Tá, mas quando a gente fala, por exemplo, professor Marcelo, sobre essa questão de a gente ter agora 30 partidos representados na Câmara Federal. Isso traz, de certa forma, algum equilíbrio para que a gente possa, apesar de a gente estar super preocupado aí com a questão presidencial, mas é importante salientar que o deputado federal tem uma função importantíssima também em todo esse cenário. Sim. A gente pode observar que houve uma pulverização dos votos, né? Então, candidatos, inclusive, bem tradicionais, que tinham um número alto de votos, hoje foram eleitos, mas com um número menor de votos, e isso eu não vejo como ruim, não. Eu acho muito bom, bastante salutar, porque o povo brasileiro, na verdade, você tem uma diversidade enorme de ideias, e isso eu acho bom, ainda mais para a Câmara Municipal, que representa o povo. Campinas, eu entendo que pela sua força, tanto no número de habitantes, mais de 1.200.000 habitantes, como o polo tecnológico que nunca vai perder realmente essa força que tem. E os deputados eleitos, eles sozinhos não conseguem fazer nada, não é? Então, há um interesse muito grande de todos os deputados aqui na nossa região. Então, sabendo trabalhar e verificando o interesse da população aqui da região, eu acredito que isso não vai trazer qualquer tipo de problema. Acho muito salutar, inclusive porque vários eleitores aqui do município de Campinas não votaram em candidatos aqui do município, mas sim candidatos que eles têm uma afinidade, uma vez que houve uma campanha muito grande com relação a combate à corrupção e em renovar a Câmara Municipal. Então nós tivemos aí cerca de 55% de deputados novos entrando, o que supera a média que vinha anteriormente, em torno de 45% de renovação. Nessa eleição, nós superamos 50%. Sim. Então, eu vejo isso como um resultado do que se pretendia. Vamos renovar, acho até que houve uma renovação de certa forma tímida, poderia ter até mais candidatos novos ocupando o cargo, mas mostra uma tendência que a população não tolera mais corrupção e querem buscar candidatos novos para assumir esse cargo. Mas, por outro lado, quando a gente fala nessa renovação, Júnior, olha, o PSDB, por exemplo, em 2014, ele foi a maior bancada na Câmara Federal. Nessas eleições, ele ficou em 9º lugar, só que quem mais perdeu foi o MDB, o antigo PMDB, que nessa eleição ficou com 34 representantes, tinha 66, tem 66 ainda porque não terminou. Que análise dá para a gente fazer partindo, inclusive lembrando que o PSL tinha 1 e agora vai ter 52 deputados? Já te falo sobre isso, só uma ressalva. Salvo engano, o número de deputados de Campinas permaneceu o mesmo. O que houve foi uma mudança de nomes. Sim. O que, a meu ver, então, como os demais disseram, não traz nenhum impacto negativo para o município, uma vez que a gente continua tendo o mesmo número de representantes. Quer dizer que a gente ainda continua com pessoas que podem ter um olhar aqui para a nossa cidade. Sim, exato. Então,
Posso ter alguma imprecisão de números, mas, salvo engano, o número permaneceu os mesmos. O mesmo. O que aconteceu é que um não foi reeleito, mas entrou um novo nome no lugar. Então, Campinas continua muito bem representada e, independentemente disso, como o professor Marcelo disse, Campinas é realmente um centro das atenções estratégicos no país. Enfim, eu acho que nesse ponto nós continuamos bem assistidos. Com relação ao que você levantou sobre o número da bancada do MDB, do PSDB e outros partidos, eu penso que essa eleição, o eleitor mandou um recado. O eleitor mandou um recado, sobretudo no que diz respeito a, entre aspas, velha política, os políticos que já estão no mandato há muito tempo e que até agora não necessariamente mostraram para que estavam ali, o que estavam fazendo ali, nomes renomados como Romero Jucá, Eunice Oliveira, Magno Malta, Dilma Rousseff, o Suplicy, que todo mundo dava como reeleito, não conseguiu se eleger de novo ao Senado. Enfim, alguns figurões ficaram de fora e isso é sintomático. Isso demonstra que o eleitor realmente está cansado e busca realmente renovar. E aí nessa renovação surgem nomes que defendem ideias realmente novas, ideias voltadas ao combate à corrupção, e um número de 50% a 55% de renovação é bastante coisa. E isso tende agora a surtir algum efeito, a dar algum resultado, que nós vamos acompanhar nos próximos 4 anos. E essa redução de bancadas de partidos clássicos como esse, é realmente um número que precisa ser levado em consideração e, sobretudo, provocar autocrítica nos partidos. É importante que os partidos recebam isso como uma autocrítica, como uma necessidade de renovação, como olhar para dentro de si, verificar onde que está errando, o que pode fazer para mudar. Se a gente tiver um número crescente nesse sentido, os partidos precisam chegar à conclusão de que o mais do mesmo não serve mais para o eleitor. Sim, de certa forma, essa eleição ela já pode apontar, até porque quando termina-se uma eleição, começa a se pensar nas municipais, candidatos que às vezes são eleitos como senadores pelos seus estados, como deputados federais, que lá na frente pensam em se candidatar para prefeito. Isso já demonstra qual é o pensamento do eleitor e que nos próximos 2 anos eles ainda estão antenados nesse momento político? Tem muita candidatura que é meio que preparatória, né? A pessoa sai candidato, às vezes até não sabe que a eleição vai ser muito difícil, não vai alcançar, mas ela está preparando para um próximo degrau. E isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Sinceramente, eu não sei te dizer se realmente a gente teve um número expressivo desse tipo de candidatura, mas... Eu digo porque, por exemplo, a gente teve aí Russomano, por exemplo, já teve mais de 1 milhão de votos, foi reeleito, mas com uma porcentagem bem menor. O próprio Carlos Sampaio, que já teve cerca de 300 mil votos. O que isso significa? Então, eu vejo também que além dessa necessidade da renovação, de estarem cansados dos mesmos políticos, de quererem gente nova, a forma de se fazer a campanha eleitoral mudou muito. Então, as mídias sociais, hoje em dia, têm uma força muito grande. Não adianta você ter um tempo grande de televisão, sendo que a maioria da população não assiste mais televisão. Antigamente, você não tinha opção. Se ligava a televisão, era horário político. Hoje, você tem os canais de TV a cabo, tudo, e as redes sociais. Então, eu acho que quem sabe trabalhar as redes sociais acaba tendo uma vantagem muito grande nas eleições. Como, aliás, ficou demonstrado, não é, nessa eleição, pegando como exemplo a eleição presidencial. Quem tinha um tempo enorme na televisão teve um número muito baixo de votos. E quem soube trabalhar as redes sociais conseguiu aí ter um destaque maior. Um outro aspecto que a gente tem que tentar conscientizar também a população é essa questão das notícias falsas que ficam circulando, né? As fake news. Óbvio que o eleitor precisa também não ser tão ingênuo e acreditar em tudo que vê, mas isso mostra que as fake news têm um poder também grande de conduzir a massa, não é? Sim, essa é a análise também que o senhor faz, professor? Eu acho assim,
Em relação às primeiras questões que você colocou antes de entrar nesse mérito aqui, em relação ao PMDB, a queda do PMDB, a queda do PSDB, né? Tem uma coisa, o PMDB, hoje o MDB, é o governo, né? E o governo muito desgastado, muito desgastado. E o PSDB tentou se desvincular, mas era este governo também, com ministros nesse governo, né? Então, o desgaste também recaiu sobre o PSDB. O primeiro grande desgaste do PSDB foi o caso lá do Aécio Neves, né? Que foi um escândalo nacional e ele acabou se elegendo deputado, né? Mas ele primeiramente se falava até de uma tentativa para uma questão de senador, etc. Mas deputado foi para deputado e conseguiu. E aí, o governo do estado de São Paulo também, o povo não é besta, o povo olha, observa, analisa, né? E teve várias questões aqui de escândalos, né? E que não foram muito bem sanados. A questão do metrô, a questão do Rodoanel. Então, eu acho assim que esse desgaste não foi só regional, mas foi um desgaste nacional, porque as pessoas associavam o PSDB ao governo do Temer, né? Então, houve uma queda muito interessante aí. Agora, em relação aos novos que estão entrando, isso não significa necessariamente uma renovação, do meu ponto de vista, né? Porque muitos desses novos, né, eles têm alguns que conseguiram se reeleger e apoiando o candidato que teve mais votos, eram corruptos também, sendo investigados e conseguiram se reelegerem, né? Sim. Então é uma situação bastante complexa. Por exemplo, vai ser muito difícil saber e analisar o que vai ser no futuro. Só os militares, por exemplo, né? Então teve uma onda bastante conservadora também e voltado para a segurança de uma maneira muito enfática. De 18 deputados militares que entraram em 2014, hoje nós temos 70 militares na Câmara Federal. Sim. E temos aqueles candidatos, né, tiririca, sabe, assim, muitos candidatos assim que não vão somar e não vão acrescentar em nada a não ser fazer negociatas lá dentro da Câmara. Eu acho assim que em termos de renovação não basta você ter uma pessoa nova lá, mas ele tem que dizer a que veio, né? Qual o programa dele, o que ele está propondo, né? Sim. Então eu acho que é por aí que a gente vai ter que analisar daqui para frente. Certo, o senhor fala inclusive dessa questão do tiririca, né? A gente também... Alexandre Frota e outros que... eu lembro que na primeira eleição do Tiririca até se falava que era um voto de protesto. Hoje já perdeu esse sentido, então. Eu vejo que, na verdade, muitos candidatos, eles têm que criar um fato polêmico para conseguir angariar votos. E a população, muitas vezes descrente nos políticos, acabam votando como se isso fosse realmente uma piada, sem preocupação com a função de um deputado federal. Então você tem não só uma função de legislar, mas uma função muito importante também, que é a fiscalização. E talvez uma das mais importantes. E isso muitas vezes acaba sendo deixado de lado, né? Porque você elege pessoas que ou não têm interesse ou não têm preparo, mas mesmo assim você tem o corpo de assessores que podem dar um embasamento para essa pessoa conseguir desenvolver bem o seu trabalho. Então podemos ter aí gratas surpresas, mas realmente é algo assim que precisa ser crítico no seu voto, né? Não pode simplesmente votar porque eu conheço ele da televisão, ele apresenta tal programa, ele foi atleta, ele é artista de televisão. Não, é necessário realmente agora que haja uma cobrança da população em relação a esses candidatos que foram eleitos. Não que pelo fato de não terem um histórico político vão ser maus deputados ou maus senadores, mas cabe à população cobrar justamente para que se tenha um mínimo de fiscalização e que legisle de acordo com os interesses da população. Bom, já foi mencionado aqui, inclusive, que o Suplicy, o candidato a senador Eduardo Suplicy, acabou não sendo eleito para este cargo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco, porque o Questão de Ordem vai para um breve intervalo e volta já já. Não saia daí.
segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute o resultado do primeiro turno das eleições gerais de 2018. A gente falava aqui, já falamos de deputados federais, presidentes e senadores, né, que já foi mencionado no primeiro bloco, que o Suplicy, até então, as pesquisas apontavam que o candidato estaria eleito, e no fim nós tivemos aí a eleição de Major Olímpio do PSL com 9.039.000 votos, sendo 252.000 votos de Campinas. Tivemos a Mara Gabrilli do PSDB com 6.513.000 votos, sendo 130.625 votos de Campinas. Aí, em terceiro lugar, aparece o candidato Eduardo Suplicy com 4.667.565 votos, sendo 125.923 em Campinas, seguidos aí por Trípoli, Malrimage e até o Diogo da Luz, do Partido Novo. O que dá para perceber? Se pensava, então, que dentro dessas duas vagas, este ano o Suplicy estaria eleito. Na sua visão, professor Pedro, o que aconteceu que ele não levou? Olha, tem fatores políticos importantes, né? Quer dizer, o Bolsonaro, o Tsunami, né? Aquele que estava do lado dele, você vê o candidato a governador de Minas, que ninguém imaginava que ele estaria na ponta, nem em segundo lugar. De repente ele se aproxima do Pimentel, fica ali pertinho do Pimentel e vai para frente, né? É Zena, né? O nome dele, Zena. Porque num debate ele declarou voto e apoio ao Bolsonaro. Major Olímpio era Bolsonaro, assim, declarado, estava dentro do programa, já era deputado em São Paulo, eleito pelo PDT. Justamente. E a Mara Gabrilli, né? Isso. Ela já era tida como quase que certa uma vaga, né? Ela estava bem forte, ela tinha uma postura muito elevada no sentido de todo o trabalho que ela já fez na Câmara. Sim. E aí é como aquele final de corrida, né? Aquele que acha que já ganhou, o outro vem e passa, porque realmente o Bolsonaro foi um fenômeno, né? Ele, por muitas análises que eu observei, acompanhei, ele herdou o modelo Lula, né? O modelo Lula, assim, quando a forma de lidar e ser recebido pelo público em geral, como aquele assim, olha, falou que está do meu lado, entra, entendeu? E foi o que aconteceu. A partir do momento ele passou a ser a referência em todos os segmentos da sociedade, e aqueles que declaradamente não era Bolsonaro, a partir do momento que se declaram Bolsonaro mesmo. Você veja só, está fazendo 52 deputados federais, de 1 para 52 deputados federais. Sim. Fora aqueles que não são do partido do Bolsonaro, que declararam apoio ao Bolsonaro, não é? Então eu acho assim que foi um fenômeno, assim, nem tanto pelo Suplicy, ele tem uma certa ingenuidade em algumas coisas, mas assim, muito mais pelo fenômeno Bolsonaro mesmo. Eu acho que foi aí que foi a resposta. Daí dá para a gente dizer, então, que o eleitor brasileiro, ele não percebe muito as questões do partido, e sim mais a questão personificada do candidato? Ah, sim, eu acho, sem dúvida. Mesmo numa eleição proporcional, como é o caso de deputado federal, a população brasileira ainda vota no candidato. São poucos aí os que entendem a ideologia do partido. E eu vejo uma outra questão também bastante interessante, que refere-se às pesquisas eleitorais, não é? Então, tanto em Minas Gerais, a Dilma Rousseff estava disparada na frente na candidatura ao Senado, e aqui em São Paulo o Eduardo Suplicy, e nas urnas isso não se confirmou. Então, é necessário que o telespectador tenha uma atenção muito grande, lembrando que pesquisas trazem aí uma probabilidade e com uma margem de erro considerável. Até porque o número de candidatos, o número de eleitores que são pesquisados
é muito pequeno ante o número real que você vai ter de eleitores. Então, precisaria-se aí pensar numa forma melhor até dessas pesquisas eleitorais, porque no primeiro bloco nós falamos um pouco do chamado voto útil, que obviamente sofre uma interferência muito grande com essas pesquisas eleitorais. E se você tem pesquisas que acabam, na verdade, confundindo o eleitor, isso traz aí uma certa preocupação, até porque são pesquisas oficiais, seguindo toda a metodologia aprovada pelo TSE, e nem sempre você tem aí um resultado como nas eleições anteriores, não é? Nessa também a gente vê que houve aí falhas muito graves, né? Muito grandes, gritantes nessas pesquisas eleitorais. No caso de senadores, falar em 54 eleitos de 20 partidos diferentes, isso mostra também essa questão da população estar querendo esse equilíbrio também no Senado? Com certeza. E como o professor Marcelo falou, é importante destacar, me permita voltar ao assunto um pouquinho, o voto do eleitor que acaba se confundindo e vota, de repente, não é o caso, mas vota na Mara Gabrilli, mas vota no candidato ao governo do PT, por exemplo. E isso acaba trazendo muita instabilidade para o governo, o que não é bom. Mas sobre o que você falou, com certeza, isso realmente causa na população essa estranheza a ponto dela realmente votar dessa forma, demonstrando aquilo que ela... Eu diria que a população está demonstrando mais o que ela não quer do que o que ela quer. Né? Eu penso que essa eleição ela foi muito marcada por isso. A população votou muito demonstrando aquilo que ela não quer e não aquilo que ela efetivamente quer. E isso é realmente bastante preocupante. O que, de novo, insisto, demonstra uma insatisfação muito grande com a classe política. Sim, mas de certa forma a gente continua com uma questão que já foi amplamente debatida, a questão do voto obrigatório. Essa eleição é mais uma demonstração de que a gente precisa ou a gente não precisa do voto obrigatório. Eu continuo achando, já até discutimos isso aqui numa outra oportunidade, eu continuo achando que nós ainda não temos maturidade para o voto facultativo. Penso eu. Eu também penso da mesma forma. Não temos maturidade e veja, mesmo o voto sendo obrigatório, nós tivemos aí cerca de 20% de abstenção. Sim. Então, imagino eu que se o voto não fosse obrigatório, talvez nós tivéssemos aí 80% de abstenção, o que não vai refletir a vontade do povo, não é? Já há um déficit muito grande com este número enorme de ausência. 20% é muita coisa. Então, eu entendo que ainda não há maturidade do povo brasileiro para que o voto seja facultativo. Certo, eu arrisco que no segundo turno nós teremos uma abstenção ainda maior. Tá bem, vamos agora falar um pouquinho do estado de São Paulo. Estado de São Paulo, a gente teve aí, para as eleições, teremos segundo turno no estado de São Paulo, com os nomes de João Dória e também Márcio França. João Dória recebeu 6.431.000 votos, cerca de 31,77%. Em Campinas foi 165 mil votos aqui na cidade. Márcio França, 21% dos votos, com 4.358.998 votos. Tivemos aí em Campinas, ele obteve 99.800 votos. Inclusive, de forma geral, a gente teve uma pequena diferença com o terceiro candidato, Paulo Scaff, do MDB, que teve 4.269.000, cerca, a gente pode falar então, cerca de 10 mil votos de diferença. O que isso significa aqui para o estado de São Paulo, professor? Significa que o Márcio França teve uma subida bastante significativa nas últimas pesquisas. Acho que tem alguns pontos das pesquisas que elas realmente refletem uma realidade, né? Foi um político já tarimbado, foi prefeito, deputado, e é uma pessoa assim que não era muito conhecida no estado de São Paulo, né? Porque ele era da região lá da Baixada Santista, né? E aí, a partir do momento que ele vai se mostrando e como governador, também tem a máquina ali junto com ele, né? E aí ele começa a galgar, começa a subir.
E essa subida já existia uma previsão de que mesmo ele estando ali com uma porcentagem um pouco abaixo do SCAF, eu já estava imaginando que ele ia chegar no empate com o SCAF. Já dava para perceber que ele ia chegar no empate com o SCAF. E aí, eu acredito que digamos que nos últimos dias que o eleitor teve que realmente falar, não, em quem eu vou votar, e aí esses 10 mil votos de diferença? Justo. Aí aquele debate foi muito importante, o debate da Globo, né? Porque ali ele encarou o Dória direto, assim, de olho no olho, porque o Dória usou algumas artimanhas, assim, meio com falta de ética em relação à pessoa dele, né? Sim. Da pessoa física dele, dos problemas de saúde que ele teve. E ele foi duro para cima do Dória. Aquilo, eu acho que foi naquele momento que ele conseguiu mostrar que ele tinha muito mais agressividade, porque o Dória joga com agressividade, o SCAF já é mais polido, né? Ele jogou com agressividade e o eleitor espera do candidato hoje daquele que se coloca de uma maneira mais enfática. Tanto que estão cobrando do Haddad, né, que no segundo turno ele se coloque de uma forma mais enfática, mais agressiva em relação ao Bolsonaro, porque é dessa maneira que o Bolsonaro cresceu, né, jogando duro, forte, e o França começou a jogar duro e forte, e aí ele subiu, do meu ponto de vista. Não sei se os colegas concordam, mas um fator político que eu considero bastante importante para o Márcio França na nossa cidade é o papel do prefeito Jonas. Sim, né? Com certeza. O prefeito Jonas é o atual presidente do PSB, ele se engajou nessa campanha e esse crescimento do Márcio França na cidade de Campinas, penso eu que grande parte é mérito do trabalho do prefeito Jonas, do vereador que subiu com 80 mil votos, o vereador de Campinas que... Isso, a gente já vai falar daqui a pouquinho, inclusive. Justamente, em Campinas, o Márcio França teve 99.800, desculpe, cerca de 100 mil votos em Campinas. Isso aí é o trabalho do partido dentro da cidade. Sim. Porque Márcio França, como o professor falou, ele era mais conhecido na Baixada. O Márcio França ele teve um primeiro desafio, que era se mostrar para o eleitor, se apresentar para o eleitor, com uma campanha que é mais curta, são 45 dias, que dificulta muito a vida daquele que quer primeiro se demonstrar para o eleitor. E aí surge o papel dos apoios políticos. E aqui na nossa cidade, na nossa região, o papel do prefeito Jonas, que eu considero que foi preponderante. Agora, como o professor mencionou, a gente teve aqui a eleição de um dos candidatos aqui da nossa cidade, que é o presidente da Câmara Municipal de Campinas, que obteve 80.789 votos. E só aqui na cidade ele teve 48.699. A nossa região também elegeu Cauê Macris, de Americana, Adriana Borgo, de Campinas, Valéria Bolsonaro, de Campinas, Bruno Ganem, do Podemos, de Indaiatuba, Rogério Nogueira, de Indaiatuba e Dirceu Dalben, de Sumaré. E aí, quando a gente fala de que forma a gente pode pensar, então, vamos falar do candidato do partido do Márcio, que é o Rafa Zimbaldi, de que forma um candidato a deputado estadual consegue também puxar o voto para o candidato a governador da sua mesma coligação, do mesmo partido? No caso do Rafa, presidente da Câmara, vereador eleito e reeleito sempre com um número expressivo de votos, jovem, carismático, tem um trabalho social que é bastante sólido, é bastante reconhecido, ele acaba emprestando, melhor dizendo, a sua credibilidade para o candidato que ele apoia. E eu acho que o Rafa ele teve realmente um papel muito importante nessa transferência de votos para o Márcio França e terá ainda mais agora no segundo turno, porque para os candidatos, tanto aqueles que foram eleitos como os que não foram eleitos, agora começa uma nova eleição para todos eles, de buscar nos seus redutos, de buscar ali onde eles possuem algum tipo de possibilidade de angariar votos para os seus candidatos. Sim, na sua visão, por exemplo, doutor Marcelo, que tipo de eleitor, nesse momento, tanto Dória quanto o França, eles vão buscar desse nicho, já que, de certa forma, eles são de uma mesma vertente, digamos assim, não é os dois são de direita, mas no centro-direita.
Então, eu acho que o Márcio França, ele acaba tendo um viés, ou vai atrair um pouco mais os votos de esquerda, e o Dória vai conseguir os votos de direita. Eu acho que com esse atual cenário que se formou aqui para o governo do estado de São Paulo, quem acaba tendo uma vantagem acaba sendo o Márcio França, no sentido de agregar votos de outros partidos. Talvez ele tenha um apoio maior de outros partidos, mas o Dória, ele vai ter aí, já declarou apoio ao Bolsonaro, então isso também, como o professor Lemos disse, quem fala do Bolsonaro hoje acaba atraindo muitos votos, não é? Então eu vejo que o Márcio França vai conseguir, talvez, os votos do pessoal de centro-esquerda, e o Dória consiga os votos do pessoal de direita e do pessoal do Bolsonaro. Sim. Agora, quando a gente fala em deputados estaduais, já que o senhor mencionou, a gente teve, por exemplo, o Rafa Zimbaldi com 80 mil votos, em Campinas 48 mil, Cauê Macris com 114 mil, mas na sua cidade ele teve 12 mil. Adriana, 41 mil no geral, e em Campinas 1.896 votos. Valéria Bolsonaro, 54 mil, em Campinas 6.581. Bruno Ganem, 106 mil, em Indaiatuba, que é a sua cidade, 35 mil votos. Rogério Nogueira, 89.040, em Indaiatuba, 46.909. E Dirceu Dalben, de um total de 79 mil, 4.486 em Sumaré. Que análise, professora, a gente consegue fazer daquele deputado que foi eleito, mas que na sua cidade, uns foram muito bem votados na sua cidade, domicílio eleitoral, e outros não? Depende do que esses deputados, candidatos representam, né? Às vezes eles representam um segmento que é muito mais amplo do que diz respeito aos interesses daquela cidade. Ele é reconhecido naquela cidade, ele representa ali, ele recebe os votos daquela cidade. Pode ser que ele não receba muitos votos ali, mas às vezes ele é de um segmento que amplia muito mais. O Zimbaldi, por exemplo, é de um segmento assim, dessa bancada da Bíblia, vamos dizer assim, né? Tem uma bancada... mas mais de 50% dos votos deles são de Campinas. São de Campinas, mas assim, ele é de uma bancada, ele é de uma postura mais carismática, né? Que religiosa, e que ele acaba expandindo. Sim. Pode, assim, a nível federal, né? Pode ter alguém que é de uma outra região. Por exemplo, o Major Olímpio teve muitos votos aqui, né? Outros candidatos a deputados que são de fora daqui dessa região tiveram votos aqui. Às vezes eles são de alguma bancada de ruralistas, uma bancada de alguns outros tipos de interesses que acabam ganhando votos em outras regiões. Então é preciso analisar assim, qual que é a extensão de cada um deles, do que eles representam a nível mais regional, do que só local. Muitas vezes eles são deputados que têm uma ascendência em outras regiões também. Por exemplo, o Cauê, apesar de ter tido 114 mil votos, mais de 114 mil votos, em Americana, claro que o colégio eleitoral é menor, mas ele teve 12 mil votos em Americana. Então a gente pode pensar que algumas cidades é mais a questão do segmento do que a questão daquele candidato, ser o porta-voz daquele município. Quem que é o Cauê, o que ele representa? Existe um grupo, vamos dizer assim, da área empresarial ou da área dos trabalhadores. Às vezes tem um que é do Partido dos Trabalhadores, né? E ele é sindicalismo, então ele estende, né? Ele vai até longe. Acho que pelo colégio eleitoral ser menor também, então naturalmente ele acaba buscando um apoio em outras regiões, né? Com base nesses segmentos que ele representa, e ele tem um fator particular, familiar também, que o pai dele já era político, né? E ainda foi eleito, né? Deputado federal. Foi reeleito. Então ele acaba tendo uma projeção, não só na região, na cidade dele, né? Mas eu acho que na região toda. E às vezes até uma projeção maior
fora da cidade, mas na região ainda onde ele consegue um número maior de eleitores. Existe uma diferenciação que precisa ser feita, que existem alguns candidatos que eles são realmente representantes de redutos. Aí a gente tem condições de avaliar efetivamente se ele está sendo bem avaliado ou não nos seus redutos. E como o professor Lemos disse, existem alguns candidatos que eles não representam redutos, mas representam lutas, representam bandeiras. Sim. Esse tipo de candidato, ele vai buscar voto no estado inteiro, ele vai obter voto no estado inteiro, porque no estado inteiro tem pessoas que compartilham daquela luta, daquela bandeira. Aí eu citaria como exemplo os defensores dos animais, né, ou aqueles que defendem a luta na batalha LGBT, enfim, dentre outros candidatos. Não acho que seja o caso do Cauê Macris, né? Não acho que ele seja um candidato de bandeira, e realmente esse número ele precisa avaliar bem, trazer isso para dentro da sua campanha e avaliar onde que está bem, onde que não está. Até porque a gente falou das eleições municipais que acontecem daqui a 2 anos. Exato. E aqui na Câmara Municipal nós tivemos 6 candidatos, 5 a deputado estadual e 1 a deputado federal. Nós já mencionamos que apenas Rafa Zimbaldi foi eleito, mas nós tivemos ainda a vereadora Mariana Conte, que obteve 35.307 votos, o vereador Pedro Tourinho, que obteve 28.066 votos, Campos Filho, 13.538 votos, Sidão Santos, 6.449 votos, e Rossini, que foi candidato a deputado federal, 11.125 votos. A gente pode dizer, mesmo os candidatos que não foram eleitos, eles tiveram um bom desempenho? Tiveram, de certa forma tiveram, né? A gente sabe que é um número que está bastante distante do necessário, exceto a vereadora Mariana, que teve uma votação expressiva, e o vereador Pedro Tourinho, que também teve um número razoável. Esse número de votos, se foram votos predominantemente em Campinas, demonstra que esses vereadores, eles realmente estão ali com um bom diálogo com os seus eleitores e já evidentemente uma preparação, como eu disse há pouco, para a candidatura de 2020. Sim, a gente está nos minutos finais e aí eu queria que vocês falassem de forma geral como vocês acham que nesse segundo turno, sexta-feira, dia 12 de outubro, já reinicia a propaganda eleitoral gratuita, apesar que o professor Marcelo mencionou muito bem que ela não é decisiva mais como antigamente, mas o que a gente pode esperar aí nessa campanha de segundo turno, professor Marcelo? Então, eu vejo que essa campanha de segundo turno, como todo segundo turno, você tem um prazo muito curto, né, de campanha e entre 2 candidatos. Então, fica bem polarizado, cada um tem que trabalhar bem as suas ideias e a população, os eleitores, de uma forma geral, precisam pesquisar esses candidatos e não simplesmente acreditar em correntes que recebem aí pelo WhatsApp, que nem sempre são verdadeiras. Nesse momento vai valer mais o quê? A proposta ou o ataque? Então, na verdade, você tem um conjunto de fatores. Não dá para ficar sendo bonzinho também e ficar dando a outra face para apanhar. Você vai precisar atacar, vai precisar demonstrar para a população por que você é o melhor candidato e o outro não é um bom candidato. Mas não adianta você só falar do outro candidato e não ter uma postura demonstrando que você tem autonomia para assumir o cargo, seja de presidente, seja de governador. Precisa demonstrar que existe uma certa independência e que você tem poder de articulação, porque nós sabemos perfeitamente que um chefe do executivo não consegue fazer nada sozinho. Ele vai precisar do legislativo. Então, ele precisa ter um bom trâmite junto ao poder legislativo para poder demonstrar que as suas ideias serão efetivamente implementadas. Mas a gente tem que, mais uma vez, lembrar que não é porque você vota num candidato, eu voto no outro candidato, que você é minha inimiga. Nós podemos ter ideias diferentes, mas todas com um mesmo objetivo, que é melhorar a situação do nosso país. Dr. Reis. O Dr. Marcelo está perfeito, né?
tudo que ele disse eu concordo plenamente, 100%, e eu penso que agora é o momento do eleitor buscar informação. O eleitor ele precisa buscar informação de quem são esses candidatos, o que querem esses candidatos e buscar informação, sobretudo, verdadeira. Né? Parar de ficar ouvindo o que alguém disse, o que o outro disse, isso não vai mudar em absolutamente nada, isso não vai permitir o voto consciente. O eleitor ele precisa, por si só, criar um senso crítico a respeito desses candidatos e daquilo que eles propõem e votar consciente. Seja o voto num no outro, ganhe ou perca, o importante é o eleitor votar consciente de que fez aquilo que ele considera o certo para o país. Certo, professor Pedro? Eu acho assim, eu vejo com uma certa preocupação como é que vai ser essa exposição desses candidatos agora no segundo turno. Se o eleitor optar por uma exposição da forma como o Jair Bolsonaro se expôs, só fazendo algumas afirmações bem enfáticas de que tudo que está aí não está certo, está errado, mas sem apresentar que veio, né? Qual que é a proposta dele, qual que é o projeto dele para o país, porque nós temos um problema fiscal aí gravíssimo, nós temos desemprego em escala alarmante, né? 14 milhões de desemprego, fora aqueles que ainda aqueles que não estão mais procurando emprego. Nós temos 32 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, né? Então, como que ele vai lidar com essas questões? Não adianta você só falar que resolve são as armas, etc., etc., se você não apresentar um plano. O próprio Haddad, agora, ele também vai ter que apresentar um plano e que não seja um plano reconhecido pela sociedade como um plano radical dos extremos. Eu acho que não pode, os dois vão ter que convergir para o centro e tentar dar um recado. Agora, o Jair Bolsonaro pode muito bem continuar com essa tática dele, porque o eleitor vai ficar cego, não vai querer ouvir plano e vai continuar votando nele. Essa é a minha grande preocupação. Eu concordo com eles totalmente, ou seja, o eleitor consciente, eu acho que nós damos um recado aqui, né? Ele tem que buscar entender o que esses candidatos representam, para ele ter um voto consciente. Aí, meu Deus, né? O que vai ser do futuro? Porque assim, pode ser, o Collor também, quando entrou nessa onda. Quando chegou lá, fez algumas coisas totalmente erradas e sofreu impeachment, né? O Bolsonaro vai ter uma maioria expressiva no Congresso Nacional, mas se ele não der conta da questão econômica logo no início do governo dele, ele pode ter uma decadência violenta, né? Então essa é a minha preocupação, ele tem que apresentar um plano. Tá ótimo, então. Infelizmente, nosso tempo acabou, gente. Obrigada pela participação. Vamos aguardar aí um segundo turno, uma campanha agora no segundo turno com muita paz, sem brigas, como o doutor Marcelo comentou. Compareçam para votar, compareçam no dia de com menos abstenções no segundo turno. Tá certo? Então, a gente fica por aqui. Até um próximo Questão de Ordem. Se você não assistiu o nosso programa por inteiro, acesse o youtube.com/TV Câmara Campinas, vai ali na playlist Questão de Ordem e você confere esse debate e tantas outras discussões que a gente traz aqui no nosso programa. E até um próximo Questão de Ordem.